Muito boa noite a todos, queridos amigos e amigas da Sociedade Beneficente Espírita Vinha de Luz de Gravataí, que nos acompanham no canal do YouTube da casa, trabalhadores, estudantes, simpatizantes da doutrina espírita, para esse estudo nesta noite, onde nos foi apresentada como proposta de reflexão o capítulo 14º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Os subitens da parentela corporal e a parentela espiritual e as instruções dos espíritos que derivam desse capítulo e desse estudo. Nós trazemos, dentro dessa abordagem, em torno dos laços, dos relacionamentos familiares, a proposta de entendermos esta tríade que envolve a educação, a família e a sociedade, de maneira a ampliar a qualidade nas relações. A educação como um instrumento de fortalecimento dos laços familiares, mas igualmente que essa família não só de maneira interna e nos laços mais próximos e afetivos e familiares, mas que ela também consiga ampliar os seus relacionamentos, a sua área de influência, de liderança, para além da família, igualmente para a sociedade. Produzindo aquilo que Kardec vai nos sinalizar na quarta fase que ele vislumbrava da influência do Espiritismo na humanidade, como a fase em que o Espiritismo, moralizando as pessoas, os indivíduos, as famílias, igualmente impactaria positivamente a sociedade. Nós iremos adentrar na definição da palavra relacionamento. A palavra relacionamento vem da raiz, numa relação ordinária, do latim relatio. A palavra relatio, por sua vez, vem da raiz relatus, que é uma forma do verbo refero. Refero pode ter vários significados. Relatar alguma coisa, referir-se a algum assunto, relembrar, dar ou trazer alguma coisa de volta. Em todos os significados, refero tem o sentido de trazer alguma coisa de volta a um lugar, a uma pessoa ou uma memória, uma situação. Com o tempo, o significado da palavra relação, relacionamento, mudou para a ligação entre duas coisas ou pessoas. A palavra relacionamento surgiu para descrever o ato de se relacionar com outra pessoa. Mas é importante nós irmos nas origens que estruturam essa palavra relacionamento e, principalmente, na sua raiz refero, nós refletirmos em torno dessa proposta de que o relacionamento é o relato, é referir-se a algo, é relembrar, é dar ou trazer de volta alguma coisa, o que implica num movimento. Relacionamento é um movimento, onde relatamos, referimos, relembramos, damos, doamos e trazemos coisas, lembranças,
situações de volta. No livro O Líder Espírita, da editora Fergs, os autores Maria Elizabeth da Silva Barbieri e Gabriel Nogueira Salum nos trazem o entendimento em torno da liderança em 3 perspectivas. A primeira delas é a liderança ofertada. É o modelo de liderança, é o modo como lideramos, que estamos entregando, que estamos doando ao centro espírita, ao movimento espírita. E como aqui estamos tratando do tema da família, igualmente é a liderança que nós estamos oferecendo no nosso contexto familiar. Mas há a perspectiva de quem é influenciado pela liderança que ofertamos, que é a liderança percebida. A liderança que ofertamos nem sempre é percebida da mesma maneira como a vemos. Esta é uma das muitas razões para que estimulemos a adoção de uma cultura de avaliação, dizem os autores, predispondo-nos a dar e receber feedback e a moldarmos a nossa maneira de liderar ao modo mais adequado à instituição a quem estamos exercendo a nossa liderança, seja o centro espírita, o movimento espírita ou ao nosso núcleo familiar, para que possamos identificar qual é, aí sim, a terceira perspectiva, a liderança necessária, que de maneira proativa é aquela que consegue reunir os elementos daquilo que realmente é necessário e cujos esforços eu tenho que empreender, ampliando a qualidade desse exercício da liderança, para que eu consiga ofertar algo mais próximo daquilo que realmente a instituição a que eu pratico o exercício da minha liderança necessita. E não só oferecer aquela liderança do modo em que eu sempre empreguei, mas que é percebida de uma maneira não efetiva e que não gera esse impacto, esse efeito positivo nas instituições. Então, necessariamente, o convite é criarmos essa cultura de nos avaliarmos, estarmos abertos aos retornos, aos feedbacks, às respostas daqueles que se relacionam conosco, de como está sendo, como eles estão percebendo, quão efetivo está sendo a minha ação de liderança. E nós verificamos que esse já é um conceito largamente utilizado nas instituições industriais, comerciais, porque é uma ferramenta da moderna administração de empresas, essa ciência dos nossos tempos, em uma área intitulada Gestão da Qualidade Total. A gestão da qualidade total, em língua inglesa Total Quality Management, ou simplesmente TQM, consiste numa estratégia de administração orientada a criar consciência da qualidade em todos os processos organizacionais. E quando nós trazemos a palavra processo, nós necessariamente
precisamos entender que processo é tudo aquilo que tem uma entrada, a adição de recursos, o processamento em si, que é uma rotina ordenada de ações, de atividades, e após esse processo ou processamento, há uma saída, uma entrega, o resultado daquele processamento. E o que a gestão de qualidade total nos sinaliza é que há um instrumento que se deva avaliar o resultado dessa saída e o conjunto de respostas que essa avaliação nos forneça sirvam para realimentar esse processo como se fora um novo ingrediente, um novo recurso a se dar entrada nesse processo. Então, o conceito de gestão de qualidade total nos aponta que os processos orientados sobre essa gestão estão em melhoria contínua, porque constantemente há uma avaliação e o resultado dessa avaliação serve para aprimorar esse processo. Como a gente vê ali em várias empresas, os profissionais da área de qualidade experimentando ali o produto que se produza, e cada um daqueles provadores preenche uma série de formulários com indicadores, com o que eles perceberam na avaliação daquele produto, e isso serve para subsidiar os técnicos envolvidos naquele processo para ir corrigindo a rota e fazendo esses ajustes que vão tornar o produto com uma qualidade contínua, aperfeiçoando sempre no sentido da excelência. Apesar desse conceito de gestão de qualidade total ser uma ciência relativamente nova, não tem 100 anos, nós vamos adentrar numa das primeiras aparições públicas de Jesus, narrada pelos evangelistas, que é o episódio das bodas de Canaã, onde Jesus transforma a água em vinho. Narra o evangelista que ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhes Jesus: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disseram. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feito vinho, não sabendo de onde viera. Se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Essa passagem é belíssima, narrada pelo apóstolo João, no capítulo 2, versículos 1 a 11,
Primeiro porque coloca como marco inicial da chamada vida pública de Jesus um casamento, uma boda. O ponto de culminância e, ao mesmo tempo, o ponto inicial, onde se estrutura uma família. E João narra que Jesus estava como convidado desse casal. A sua mãe Maria estava junto. E todos os apóstolos e conhecidos daquele casal, formando essa conectividade da nossa ação no exercício da liderança, no contexto da nossa família, mas não isolados, acrisolados entre os nossos, mas também estendendo a nossa ação, o nosso exercício no bem, para o próximo, para aqueles que nos rodeiam, a sociedade em que vivemos. E esse casal, nessa festa, presenciava um problema para uma noite de núpcias. O vinho havia faltado. E o coração amoroso de Maria, a empatia diante dos noivos, dos familiares, por passarem por aquela situação desagradável, Maria intercede a Jesus, pedindo. Ele reluta, pois já estava tão somente no início da sua peregrinação mais pública e não queria já dar mostras do seu poder de influência e de liderança. E Maria insiste com seu coração amoroso e já organiza como a requisitar uma ordem de produção que Jesus, o divino supervisor, providenciasse aquele processo. E assim se deu o processo, com os empregados da casa servindo de trabalhadores dispostos àquele processamento, os ingredientes, as talhas com água pura, utilizadas no processo diário dos rituais judaicos da casa, e o processamento, enfim, que transformava aquela água pura em vinho, e que Jesus, um espírito cujo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos sinaliza que a genealogia de Jesus, a origem desse espírito crístico, se perde na poeira dos sóis dos mundos. Então a gente imagina a grandiosidade da capacidade de Jesus em realizar, através de processos magnéticos e fluídicos que nós desconhecemos, mas que certamente estão alinhados à ordem natural e um dia entenderemos, realizou aquela manipulação de elementos químicos, transformando a água em vinho. E findo o processo, se tem como a saída a água transformada em vinho. E notem como o evangelho é atual. Porque Jesus, alinhado à moderna ciência da administração, na sua área de gestão de qualidade total, o que ele orienta aos empregados de posse daquelas talhas agora transformadas em vinho? Jesus ordena que os empregados levem aquelas talhas com vinho ao mestre-salas, que é aquela pessoa responsável pelas festas. O que nós temos hoje nos aniversários de 15 anos, nas formaturas, nos casamentos, aquela pessoa que é o cerimonialista, responsável pela organização da festa. Então Jesus pede
que os empregados levem aquele vinho para que ele possa fazer a avaliação e dar o seu feedback. Então, a humildade do mestre Nazareno e o ensino que ele nos sinaliza de que mesmo Jesus tem a humildade necessária para recolher e acolher o feedback. Por que nós não? E aí, a resposta da avaliação do mestre Salas, dizendo que todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando todos já beberam bastante daquele vinho, então a organização começa a dispor, a disponibilizar o vinho de qualidade inferior. E ele elogia o esposo, provando aquele vinho, de que ele fez exatamente o contrário. Que ele guardou, né, até agora o bom vinho. Ele não deixou que caísse a qualidade. E esse ensinamento, essa parábola é recheada de ensinamentos, mas esse ensinamento é algo fantástico. Como nós podemos ampliar a nossa qualidade, a qualidade das relações conosco mesmo, com a nossa família, os próximos mais próximos e com a sociedade? Primeiro isso, a humildade para aceitar o feedback. A humildade para nos colocarmos à disposição de termos o nosso exercício de liderança, a nossa influência avaliada e acolhermos os feedbacks, os retornos dessas avaliações com humildade. E desenvolvermos as nossas inteligências, porque além de acolhermos o feedback, nós também precisamos ser fornecedores de bons feedbacks àqueles que nos rodeiam, para que ambos, nesse relacionamento, nessas duas pontas que se ligam, nós possamos relatar de uma maneira cristã, com caridade, com bom senso, essas informações preciosas que vão nos ajudar mutuamente a crescer. E desse modo a gente consegue, através do feedback, ir criando esse processo de melhoria contínua, como o mestre Sala identificou naquele vinho que chegou. Que o vinho, ao longo da festa, só foi melhorando. E nós precisamos confessar que conosco, na maioria das vezes, acontece o contrário. Quando nós iniciamos um relacionamento, seja um relacionamento profissional, o primeiro dia no nosso novo emprego, nós estamos barbeados, com uma boa roupa, quando vamos a exercer as nossas primeiras atividades, nós passamos a ter disponibilidade, cordialidade, nós aceitamos todos os desafios que se nos apresentam, motivação. E aí, ao longo dos dias e meses de trabalho, o que vai acontecendo com esse vinho da motivação no nosso trabalho? Na maioria das vezes, ele vai perdendo a qualidade. E nós passamos a ser mais desleixados, aquela motivação, aquela abertura para o acolhimento de mudanças já começa a diminuir e o vinho da nossa qualidade no trabalho começa a arrefecer. Nos relacionamentos, nos primeiros dias do namoro, da conquista, o que geralmente acontece? Né? A educação, a cordialidade, né? Palavras bonitas, galanteios, gentilezas. E aí vem o tempo, o casamento, os anos daquele relacionamento, os filhos. E o que na maioria das vezes acontece por nós não estarmos envolvidos numa dinâmica de avaliação, em que a gente
tenha abertura com o nosso parceiro, com a nossa parceira, para esses feedbacks, para aceitar esses feedbacks. O vinho do casamento vai perdendo a qualidade, vai vinagrando, e nós perdemos qualidade no nosso casamento, nas relações familiares. Então nós precisamos humildade para aceitar o feedback e, ao mesmo tempo, desenvolver as nossas inteligências para ampliarmos essa qualidade, para darmos bons feedbacks, para ampliarmos o exercício da nossa liderança para aquela liderança necessária. E aí nós temos as diversas inteligências que foram surgindo pela ciência ao longo do tempo. A primeiro indicador de inteligência é o QI, que é o coeficiente de inteligência, mas uma inteligência mais racional, lógica, matemática, né? Em que inclusive há uma série de testes e que nos apresenta no final qual é o nosso índice, a nossa nota de coeficiente de inteligência. Mais recentemente, principalmente em torno do livro Inteligência Emocional, do autor americano Daniel Goleman, a inteligência emocional, que já traz como nós transitamos, qual a nossa resposta diante de, por exemplo, o autoconhecimento das nossas emoções, o controle dessas emoções, o reconhecimento das emoções dos outros, os movimentos empáticos e os movimentos de conexão com o próximo. E, igualmente, como nós lidamos com as emoções dos outros. Mas não parou por aí. Mais recentemente, o casal da doutora Dana Zora e o seu marido, Ian Marshall, nos trouxeram o livro que trata da inteligência espiritual, do coeficiente espiritual, que é uma nova medida de inteligência. Então, essa tese que veio demonstrada no livro pela doutora Dana Zora, que é física e filósofa americana, juntamente com o marido, o psiquiatra Ian Marshall, no livro A Inteligência Espiritual, no qual eles demonstram, através principalmente de avaliações em diversos pacientes, com essas aparelhagens novas de ressonância, de escampete, né, que os entrevistados, esses pacientes, confrontados com uma série de perguntas sobre vida, morte, perspectivas espirituais, desafios morais, eram escaneados na região cerebral e os autores do livro identificaram que um ponto era ativado de maneira mais significativa nessas avaliações desses equipamentos. O que levou eles a identificar o que eles chamaram de ponto de Deus localizado no nosso cérebro. Uma área que seria responsável pelas experiências espirituais das pessoas. Olhem só. Descoberto pelo neuropsicólogo Michael Persinger, não prova a existência de Deus, mas demonstra que o nosso cérebro evoluiu ao longo do tempo para fazer perguntas finais, ao perceber valores mais amplos do que a vida física e material. Interessante. Verificar como a ciência vem evoluindo e buscando essa conectividade, essa aderência àquilo que as religiões já traziam dessa amplitude espiritual dos homens. E no livro trata igualmente de qualidade.
E a autora nos traz um resumo das 10 qualidades das pessoas espiritualmente inteligentes. Então, nessa experiência da doutora Dana, a inteligência espiritual, olha só que consolador isso. A inteligência espiritual pode, eu já diria, deve ser desenvolvida, propondo, para cultivá-la, 10 qualidades comuns às pessoas espiritualmente inteligentes. Elas praticam um autoconhecimento profundo. Essas pessoas espiritualmente inteligentes são levadas por valores. Têm capacidade de encarar e utilizar a adversidade. São holísticas, ou seja, elas têm uma visão sistêmica, uma visão do todo. Não ficam só presas a uma ponta, uma parte do processo. Elas celebram a diversidade. Elas têm independência. Perguntam sempre o porquê das coisas. Olha a filosofia espírita aí. Tem capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo, o ponto de vista espiritual. Tem espontaneidade e compaixão. Então, notem que são valores muito afins à proposta da própria doutrina dos espíritos, nos apresenta em diversos pontos das suas obras básicas e igualmente as obras complementares, né? O autoconhecimento, que é a primeira das qualidades aqui elencada, está lá presente numa resposta belíssima, onde Kardec questiona o que é necessário para o atingimento da felicidade. Quem pede a palavra na resposta é o Espírito de Santo Agostinho, e nos recomenda numa mensagem instrutiva belíssima acerca da necessidade do autoconhecimento. Porque a resposta inicia relembrando uma inscrição que se encontra no Templo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. E, para nossa gratidão, o nosso amigo e autor da Fergs Editora, Vinícius Lima Lousada, lançou uma obra, através da Fergs Editora, intitulada Inteligência Espiritual, A Casa sobre a Rocha, onde o autor se debruça em torno desse trabalho presente no livro da doutora Jora, mas faz esses links de conectividade com o Evangelho, com o Espiritismo, de modo a que tenhamos um aprofundamento dessas qualidades em torno da inteligência espiritual, para o desenvolvimento da nossa inteligência espiritual, no campo do saber, do sentir e do agir, nos tornando melhores diariamente, nesse processo diário a que nos convida Santo Agostinho de reflexão. E, ao mesmo tempo, o Espiritismo já vinha na vanguarda desse entendimento, e ele nos dá essas ferramentas para construirmos essa casa sobre a rocha. Ou seja, que o nosso crescimento se dê em cima de bases fortalecidas e estruturadas, alicerçada em uma ética transformadora e que não se quebra, por refletir o Evangelho de Jesus, que, segundo Allan Kardec, é a melhor expressão da lei divina. Então, que possamos nos movimentar no sentido dessa ampliação das nossas inteligências, desses recursos que são habilidades, que são qualidades do espírito imortal que somos, e que estão lá, mesmo ainda em germe, mas que desenvolvidas, que estimuladas, elas se estruturam no nosso ser com toda a sua magnitude. E aí,
nos desenvolvendo em torno da ampliação dessas qualidades, desenvolvendo as nossas inteligências em todos os níveis, intelectual, emocional, espiritual. E através da humildade, essa capacidade de no relacionamento nós relatarmos, nós termos a possibilidade de criar um mecanismo de avaliação em que a gente possa mutuamente contribuir através de bons feedbacks para o crescimento uns dos outros, conosco mesmo, os nossos familiares que são os próximos mais próximos e a sociedade em que estamos inseridos, nós teremos a capacidade, ou ao menos a tentativa de empreender todos os esforços que nos cabiam, que estão à nossa disposição, para cumprirmos esta grande tarefa da família, daqueles que se unem para dividir, mas principalmente para aqueles que se unem para dar a oportunidade de que espíritos amigos sejam recebidos por essas famílias para suas reencarnações, para suas missões, para suas provas e para suas expiações. E aí é de novo Santo Agostinho, a qual fizemos referência da instrução do autoconhecimento, que nos traz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, esta frase belíssima e que chama a nossa responsabilidade no exercício da nossa liderança para com a nossa família. Diz assim: compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vós está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Então, que possamos, nessas reflexões que nos traz o Espírito Santo Agostinho, nessa instrução belíssima, que culmina o capítulo Honrar o vosso pai e a vossa mãe, no Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos nos estruturar para que o filho que a vida nos ofereça, e que não necessariamente precisa ser esse filho de laços sanguíneos, mas pode ser alguém que a gente acolha emocionalmente em nossa vida. Pode ser igualmente um projeto que venhamos a abraçar, uma causa, uma casa, um movimento. Que possamos, na oportunidade que a vida nos dê para o exercício dessa liderança, nos estruturarmos, nos qualificarmos, nos abrirmos para um processo de avaliação e retorno, para que todos os esforços possam ser empreendidos por nós, no sentido da ampliação da nossa qualidade, do nosso exercício de liderança, para que quando no regresso à nossa pátria espiritual, possamos dizer não a alguém que nos julgue, mas a nossa própria consciência. O que nós fizemos dos filhos e filhas que a vida nos confiou? Muito boa noite a todos. Fiquem em paz na liderança amorosa e serena do Mestre Nazareno. Muita paz.